Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Hoje é a primeira aula do nosso curso gratuito sobre o Catecismo da Igreja Católica. Serão 100 encontros para que apresentemos o conteúdo do Catecismo de uma forma sucinta, simples e direta, para que nós possamos juntos estarmos prontos a dar as razões da nossa esperança. Vamos começar pedindo a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, o Catecismo da Igreja Católica, ele se inicia com um prólogo, que vem nos apresentar a estrutura, o objetivo, os destinatários do Catecismo. Então, o primeiro tópico tem o título Conhecer e Amar a Deus. O Catecismo nos fala que Deus é o nosso Criador. E a natureza aqui atrás de nós, ela expressa isso. Deus é como que um artista que precisa expressar o seu amor. Ele precisa e escolhe, na verdade, na sua onipotência, ele transborda esse amor como um artista, como um poeta, como um pintor, como um músico que coloca a sua obra para fora, a sua inspiração, uma manifestação daquilo que tem dentro de si. Então Deus cria o universo, cria a natureza, cria o ser humano para expressar a sua glória, o seu amor, o seu poder e para nos convidar à comunhão consigo. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, livre e racional, para viver a bem-aventurança da alegria de estar unido a Deus. Santo Agostinho fala: Senhor, criaste-me para ti, meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Somos criaturas divinas e muitas vezes esquecemos o essencial da nossa vida, que é cultivarmos uma relação de intimidade com Deus. Por isso, conhecer e amar. Na Bíblia, a palavra conhecer tem um sentido de intimidade, tem um sentido de união. É quase o sentido entre o homem e a mulher de uma união carnal, mas no caso de Deus é uma união de almas, é uma união esponsal. Nós somos convidados quase que a um casamento, um matrimônio com Deus, com o nosso Criador, que em outras palavras é a união de comunhão que todos nós somos chamados a ter com Deus. O pecado rompe essa união e por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Criador não se deixou vencer pelo mal, mas venceu o mal com o bem, de modo a enviar o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos redimir e para religar aquilo que estava desligado, que é justamente a comunhão entre a humanidade e o Criador. Por isso, Jesus, ele vem pela força do Espírito Santo, nasce da Virgem Maria, dá a sua vida por amor a nós na cruz e ressuscita no terceiro dia, para que nós, mortos para o pecado, ressuscitemos com Jesus para a virtude, para a bem-aventurança da união com Deus. Essa missão, ela é continuada pela ação da Igreja, que recebe de Jesus o mandamento: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a toda a criatura. E essa transmissão da fé é o que nós chamamos de catequese. A catequese é um ensinamento de viva voz, é a transmissão da fé. E ela é fundamental na vida cristã, porque de geração em geração nós ouvimos essa proclamação: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o Senhor. Então, a catequese, ela é inerente à vida da igreja desde o seu princípio. A igreja é catequética, ela anuncia Jesus. E anuncia através da vida dos santos, primeiro perseguida nos 3 primeiros séculos do cristianismo. Tertuliano, um escritor
No século II dizia: o sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. A catequese era o testemunho de vida dos cristãos que, perseguidos, não abandonavam a fé. E assim, novos cristãos se aproximavam, até que a fé cristã tomou conta do Império Romano. Veio o Edito de Milão, de tolerância religiosa. Depois, em 381, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império. E aí, vêm os grandes catequistas, Santo Ambrósio, São Cirilo de Jerusalém, Santo Agostinho, São Jerônimo. E nessa catequese ininterrupta, nós chegamos até o século XX, ao Concílio Vaticano II, chegamos a João Paulo II, o Papa que promulga esse catecismo da Igreja Católica, que tem como destinatários todo o povo de Deus, para que nós conheçamos a nossa doutrina na sua essência, nos seus fundamentos, e estejamos preparados, como pede a primeira carta de São Pedro 3, versículo 15, estejamos preparados a dar as razões da nossa esperança, porque a fé, ela está unida à razão. A fé, ela não é cega, ela tem razões, e nós devemos conhecer as razões da nossa fé. Por isso, esse catecismo é dividido em 4 partes essenciais, que nos falam sobre essa fé. A primeira parte é a profissão da fé, é aquilo que nós cremos. A segunda parte é a celebração da fé, os sacramentos, a liturgia. A terceira parte é a vivência da fé. E a quarta parte é a oração da vida na fé. A primeira parte, então, a profissão da fé, nos apresenta o credo, a revelação de Deus a nós e a nossa resposta a Deus, que é a nossa fé. Depois, a primeira parte do catecismo nos apresenta a nossa fé em um Deus Pai Criador, em um Deus Filho Redentor e em um Deus Espírito Santo Santificador. A segunda parte vai nos apresentar a celebração da fé, a liturgia e os 7 sacramentos da igreja. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e confirmação. Os sacramentos de cura, unção dos enfermos e confissão. E os sacramentos de serviço, ordem e ministério. Depois, a vivência da fé vai nos apresentar a moral cristã, a bem-aventurança de vivermos a fé, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé está unida à vida. A fé deve ser colocada em prática através do amor e da caridade. Por isso, a terceira parte do catecismo nos apresenta os 10 mandamentos da lei de Deus, unidos ao duplo mandamento do amor, que resume os 10 mandamentos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E, finalmente, a quarta parte do catecismo vai nos apresentar a importância da oração na vida do cristão. De forma especial, vai nos apresentar a oração do Pai Nosso, os seus 7 pedidos essenciais. Tudo isso, o objetivo do catecismo é nos conduzir para Deus, que é amor, e nos ajudar a viver a caridade. Então venha comigo, meu irmão, persevere nessa formação, que ela deseja ser sucinta, clara e objetiva. Não desejo partilhas longas, para que nós possamos perseverar de uma forma alegre e leve no conhecimento da nossa doutrina, no conhecimento do catecismo. O primeiro interessado a conhecer o catecismo é esse padre que vos fala. Por isso, essa minha iniciativa de fazer esse estudo, 100 aulas sobre o catecismo da Igreja Católica. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Maria de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.